tô gravando. Vamos lá então, pessoal, do segundo ano do ensino médio, para mais uma semana do PET de Minas Gerais. Nós estamos já no volume 3 e essa é a semana 4. E nessa semana nós vamos discutir a parte de entalpia de combustão. Então, o que é a combustão? A combustão, basicamente, a gente conhece popularmente por queima, né? Toda vez que você faz a queima do material, você está fazendo aí uma combustão. E as reações de combustão, elas acontecem seguindo um modelo básico, né? É lógico, tem algumas variações, umas variantes nesse modelo básico, mas de maneira geral, sempre uma reação de combustão, ela tem um combustível que reage com um comburente, que é o oxigênio. Então, sem oxigênio não há combustão, beleza? Tanto é que para poder apagar alguns tipos de incêndio, o que a gente faz é abafar, né? Impedir o contato daquele combustível com o oxigênio, beleza? E normalmente é produzido aí nas reações de combustão completa gás carbônico e eventualmente água, beleza? Então, por exemplo, quando você pega lá o gás de cozinha e você aciona a chama do fogão, você dá uma centelha que vai fazer com que essa reação ocorra. E aí então o contato do gás de cozinha, que é o combustível, com o oxigênio do ar, vai produzir calor, gás carbônico e água. Então, como eu disse, né, se elas liberam calor, as reações de combustão, isso quer dizer então que dentro da termoquímica elas são consideradas reações exotérmicas. Exotérmicas são aquelas reações que liberam calor. Isso quer dizer, o ΔH dessa reação sempre será negativo. E lembrando também, né, que o ΔH a gente calcula fazendo energia final menos a energia inicial. Então eu somaria, no caso, a energia do gás carbônico e da água e subtrairia da energia do combustível, e a do comburente a gente não vai utilizar porque o oxigênio é uma substância simples. E o que a gente disse já nas aulas anteriores, que a entalpia de formação da substância simples é zero, beleza? E aí, quando a gente utiliza essa equação para calcular a variação da entalpia da reação, nas reações de combustão sempre dá um valor negativo, menor que zero. Senão, a reação não liberaria o calor, tá certo? Então, pessoal, para a gente aprofundar mais um pouquinho nessa história do cálculo da entalpia de combustão, é importante a gente relembrar que para uma equação química qualquer, a gente sempre tem que fazer o balanceamento dela primeiro. Então, eu trouxe aqui um exemplo de reação de combustão para a gente lembrar da regra do balanceamento. O exemplo que eu trouxe aqui é a queima do gás de cozinha, que é o C4H10. C4H10 é o butano. Lá dentro do gás de cozinha você tem um monte de substâncias, mas a substância que mais prevalece é o butano, beleza? E aí, quando você liga a chama do fogão, esse butano entra em contato com o oxigênio e aí você vai ter a formação do gás carbônico e a água. Porém, se você observar, as quantidades dos elementos estão desbalanceadas. Olha só para o carbono para a gente ter uma ideia. Do lado esquerdo a gente tem 4 carbonos, mas do lado direito a gente tem só um. Então, qual é a regra que nós vamos fazer para balancear? Porque é muito importante a gente balancear primeiro a equação seguindo uma determinada ordem, né? Essa ordem fala que a gente tem que fazer primeiro o balanceamento do metal, depois a gente vai balancear a metal, carbono, na sequência hidrogênio e por último oxigênio. Por isso essa regrinha a gente fala que é a regra do macho, né? Como a reação ali em cima tem só carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou começar a contar os carbonos. Como eu já disse, do lado esquerdo a gente tem 4 carbonos. E do lado direito a gente tem um carbono só. Então eu tenho que colocar um número ali na frente da substância que tem o carbono, de forma que multiplique pelo que eu tenho e resulte no que eu quero. Como eu tenho 1 e eu quero 4, eu vou colocar ali o número 4, né? Então a gente tem aí 4 carbonos agora dos dois lados. Agora vamos para o hidrogênio. Do lado esquerdo aqui, a gente tem 10 hidrogênios, mas do lado direito, a gente tem só 2 hidrogênios. Então, tem que colocar um número ali do lado direito, que multiplica o que eu tenho, que é 2, e resulta 10. Que número que multiplica 2, que resulta 10? Esse número é 5, né? Então, a gente vai colocar ali 5 ali na frente, vai dar para mim a quantidade de hidrogênio que eu quero. Agora, nós vamos fazer o cálculo do oxigênio, tá certo? Para o oxigênio, do lado esquerdo, a gente tem 2 átomos só, mas do lado direito, observa comigo que a gente tem 8 oxigênios nessa primeira substância. Por que 8? 2 do índice vezes 4. Sempre multiplica o índice vezes o número da frente, que é o coeficiente estequiométrico. E na segunda substância, a gente tem 5 oxigênios.
Somando então, do lado direito, que é o lado dos produtos, a gente vai ter 13 oxigênios. Nesse caso, então, para poder igualar as quantidades, eu teria que pensar um número que multiplica por 2 e resulta 13. Mas não tem um número inteiro que multiplica por 2 e resulta 13. Nesse caso, então, seria um valor quebrado, seria 6,5. E aí eu posso colocar 6,5. Ou outra estratégia é o seguinte, como eu quero 13 e eu tenho 2, eu vou escrever ali assim, ó, 13 sobre 2. Porque aí escrevendo 13 sobre 2, multiplicando por 2, que é a quantidade de oxigênio, a gente vai ter os 13 oxigênios, né? Pensa, 13 vezes 2 dá 26, você divide por 2, você tem 13. E aí a nossa equação está balanceada, ok? Agora nós vamos fazer aqui algumas atividades do PET para a gente aplicar um pouquinho essa história do cálculo e do conceito, principalmente, da entalpia de combustão. Então vamos lá. O primeiro exercício é a atividade número 1 e fala assim: ó, considere afirmativa a combustão do 1 mol de álcool etílico, C2H6O, produzindo CO2 e água, libera 325 quilocalorias. E aí ele pergunta assim: qual a equação que corresponde a essa afirmativa? Como é uma combustão, tem que ter aquele combustível, que é o álcool etílico, mais oxigênio, beleza? Então, o álcool vai ser o combustível. E outra informação importante é o libera 325 quilocalorias. Quando ele libera energia, isso aí significa que o ΔH dele é negativo. Então, olhando aqui todas as alternativas, a única que tem tudo que eu preciso, que é o combustível mais o oxigênio, formando gás carbônico e água, e com um ΔH negativo de 325, é aqui a letra B, né? Percebe o combustível o álcool, aí está escrito direitinho, mais oxigênio, formando CO2 e água, e um ΔH negativo de 325 quilocalorias. Então, para nós aí, a resposta é a letra B de bola para esse exercício. Vamos ver mais outro exercício aí para continuar aplicando as ideias de entalpia de combustão. Vamos lá. A atividade que eu trouxe aqui agora é a número 2. Ele fala para a gente o seguinte: ele dá aqui 5 equações químicas e pergunta: dentre as equações citadas, tem ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão, qual das alternativas? Vamos lembrar. Calor de formação é aquela energia para produzir uma determinada substância. E calor de combustão é a energia liberada quando essa substância entra em combustão. E para entrar em combustão tem que seguir aquele modelo. É o combustível mais oxigênio para formar gás carbônico e às vezes água, né? Mas aí o que forma depois a gente tem que observar, tá? Porque não é toda a reação de combustão que forma gás carbônico e água. Mas o importante é que tem o combustível e o comburente, que é uma substância qualquer mais oxigênio. E aí, olhando todas as equações, a gente vai perceber que essa equação número 1, ela não, o H2 ali não é um comburente, né? Então ela não pode ser uma reação de combustão, tem que ter O2. E aí, tendo O2 nos reagentes, só dá para nós a número 2 e a número 3. E aí, se você olhar aqui a número 2, ela tem o combustível é o carbono, o comburente é o oxigênio, e produz CO2. E na número 3 tem o combustível, que é o hidrogênio, o comburente, que é o oxigênio, e ela forma água, né? Então, pode acontecer de uma reação de combustão não formar junto CO2 e água, mas pelo menos um desses, com certeza, ela deve formar. Mas o mais importante é o que está do lado esquerdo da reação, tá? Tem que ter uma substância reagindo com oxigênio para produzir uma outra substância. E aí, então, nesse caso, a resposta nossa aí é a letra B. As alternativas número 2 e número 3 têm a resposta correta, beleza? E aí, para a gente finalizar, vamos fazer mais um exercício. Então, essa semana tá legal, que a gente vai fazer 3 exercícios, né? Que é a atividade número 3 do PET. Eu trouxe ela aqui justamente para mostrar para vocês um exemplo onde a gente tem que escrever a reação de combustão. O exercício da VUNESP fala assim: o metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de
combustão, né, igual a menos 890 kJ. Quer dizer, libera uma quantidade de menos 890 kJ por cada mol de metano que entra em combustão. E aí ele vem falando para a gente na letra A, para a gente poder escrever a reação de combustão do metano. Para a gente poder escrever a reação de combustão do metano, né, e indicar a entalpia de combustão, a gente vai primeiro lembrar o modelo. É sempre combustível mais comburente, que é o oxigênio, formando gás carbônico e água. Nesse caso, o combustível é o metano, o comburente é o oxigênio sempre. Então, a reação vai ficar da seguinte maneira: CH4, que é o combustível, mais O2, formando CO2 e água. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Balancear. E o balanceamento, ele segue, né, a regra do macho. Então, seguindo essa ordem, né, como aqui tem só carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos começar pelo carbono. Do lado esquerdo, a gente tem um carbono e do lado direito, a gente tem um carbono. Então, o carbono está certo. Vamos para o hidrogênio. Do lado esquerdo, a gente tem 4 hidrogênios e do lado direito, a gente tem 2 hidrogênios. Então, tem que colocar aqui do lado direito um número que multiplica por 2 e dá 4. Então, a gente tem que colocar um número ali na frente, que multiplicando por 2 dá 4. Esse número é o 2. Então, a gente vem aqui, coloca o número 2. Beleza? Aí, agora, a gente vai para o oxigênio. Do lado esquerdo, a gente tem só 2 oxigênios. E do lado direito, a gente vai ter que somar 2 oxigênios do primeiro membro e 2 oxigênios do segundo membro. Não esquece que, como na molécula tem 1, mas lá na frente tem um coeficiente estequiométrico 2, então, vou multiplicar 2 vezes 1 vai dar 2. Num total, então, de 4 oxigênios lá direito. Então, do lado esquerdo, na frente daquele oxigênio ali, eu tenho que colocar um número que multiplica por 2, que dá 4. E esse número também vai ser o número 2, beleza? Coloquei lá, está balanceado. Agora, a gente vai escrever a entalpia de combustão. Como ele fala que a entalpia de combustão é menos 890 kJ por mol, a gente vem aqui na frente, coloca ΔH é igual a menos 890 kJ por mol. Tranquilo? Então, a letra A está respondida. Agora, vamos ver a letra B. Na letra B, ele fala assim, ó, sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, o que quer dizer 16 gramas por mol? Que um mol de metano tem 16 gramas. Calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta menos 222,6 kJ. Então, observa comigo o seguinte: quando eu uso 16 gramas de metano, libera 890. E ele quer saber qual é a massa para liberar só 222,6. Então, nós vamos resolver isso com uma regra de 3 básica simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos montar aqui, ó, 16 gramas de metano libera menos 890. Se eu tiver sei lá quantos gramas de metano, eu liberarei menos 222,6. E aí, a gente multiplica cruzado, vai dar ali x é igual a menos 22,6 vezes 16, dividido por menos 890. Como a gente tem negativo dividido por negativo, esse resultado aqui é positivo, lógico, é a grama, é uma quantidade em massa. E aí, a gente fazendo esse cálculo, a gente vê que esse x são exatamente 4 gramas de metano. Então, a nossa resposta é 4 gramas de metano para a letra B, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Tomem bastante cuidado sobre como é que faz a escrita da equação de combustão e o balanceamento, principalmente, da equação de combustão. Se ficou alguma dúvida, alguma coisinha pegando ainda, volta o vídeo, assiste devagarinho, tá certo? E, mesmo assim, se ainda ficou alguma coisa aí para trás, manda seus comentários aqui no vídeo ou me pergunta lá no chat do Conexão Escola, se você for meu aluno, e aí eu vou responder vocês, tá certo? Valeu, até a próxima. Vamos encerrando aqui o volume 3 desse PET. Estudem direitinho e qualquer dúvida me chama, tá certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.